raciocínio, nós vamos entender um pouquinho da ação do Joseph Ratzinger quando se tornou Papa Bento XVI. Né? Ele vai procurar trazer para dentro desse corpo que ele considera ação, dessa nova eclesiologia, que já está dentro desse conceito judaizado, eclesiológico, do próprio judaísmo, né? Ou seja, de que a antiga aliança nunca foi renovada. E aqui é grave porque nós temos aí a mesma noção que o povo judeu tem, aplicada dentro da igreja. Só que a noção que o povo judeu tem não é de igreja bipartida, mas é de humanidade bipartida. De acordo com o judaísmo, existem duas classes de seres humanos. Existe uma classe de ser humano boa, pura, santa, e existe a outra classe. A classe que é boa, pura e santa é a classe racial judaica. E a classe que não é a classe que não é judia, ou seja, os goim. Então você tem uma humanidade bipartida entre aqueles que pertencem a Deus e aqueles que não pertencem a Deus. Este mesmo conceito vai ser aplicado na ideia de igreja bipartida de Joseph Ratzinger e que vai vigorar no Concílio Vaticano II. E é isso é que vai se formando, né, teologicamente, doutrinariamente, uma noção de eclesiologia aos moldes noeísta, como eu tenho afirmado aqui nas minhas aulas. Né? Quem acompanha minhas aulas no canal sabe exatamente que o noeísmo é exatamente essa noção de humanidade bipartida. Uma humanidade sacerdotal e uma humanidade submissa à humanidade sacerdotal. Isto é absolutamente contrário à ideia cristã. Né? Todos somos filhos de Deus, porque somos criaturas de Deus, mas só nos tornamos agradáveis a Deus através da graça santificante. Daí a necessidade do batismo e a necessidade de viver em estado de graça. Para essa visão bipartida de humanidade, não. Existe uma humanidade que já é agradável a Deus por ser parte desta classe específica de homens. E uma outra que não. É necessário que esta outra se submeta a esta que está superior a ela. Completamente contrário ao catolicismo. Então, quando Bento XVI se torna Papa, ele vai procurar contornar a questão com a fraternidade sacerdotal São Pio X. Lembrando que a fraternidade sacerdotal São Pio X, ela vai culminar, né, foi fundada por Monsenhor Marcel Lefebvre, ela vai culminar exatamente com a sagração episcopal de 1988, com Dom Lefebvre, percebendo a morte da tradição, ou seja, não haveriam mais bispos que seriam capazes de ordenar padres de acordo com a igreja verdadeira, né? A igreja de 2000 anos, e assim seria o fim da missa, né? Da missa de sempre. Dom Lefebvre toma a atitude, então, de fazer a sagração episcopal, sagrando 4 bispos. E faz isso em nome do estado de necessidade, né? Que eu já expliquei também na outra aula sobre a judaização do catolicismo. O estado de necessidade foi usado também pelo próprio João Paulo II enquanto ele era bispo na Cracóvia. Durante o seu bispado na Cracóvia, a Polônia estava sob regime comunista. O Papa Paulo VI, simpatizante aos regimes comunistas, havia proibido que os bispos poloneses sagrassem, ordenassem ou sagrassem padres ou bispos na Polônia. A ideia de Paulo VI era que diminuísse o corpo eclesiástico na Polônia de ocupação comunista.
É evidentemente que João Paulo II não obedeceu ao Papa Paulo VI e sagrou bispos e ordenou padres. É interessante notar que, naquele momento, para João Paulo II, havia um perigo para a fé, que justificava o estado de necessidade e a jurisdição de suplência. E ele considerava que esse perigo para a fé era o comunismo. Por isso, então, ele vai usar do estado de necessidade para evocar a jurisdição de suplência e vai ordenar e sagrar bispos na Cracóvia. Quando Dom Lefebvre fizer isso, em 1988, João Paulo II, que havia usado desse mesmo recurso válido, lícito, louvável, não vai aceitar, porque desta vez Marcel Lefebvre apontava que o perigo para a fé não era só o comunismo, mas era a própria Igreja Conciliar. E por essa razão, Dom Marcel Lefebvre foi excomungado junto com os 4 bispos que ele havia sagrado e também com o outro bispo brasileiro, Dom Antônio de Castro Maia, bispo de Campos, da Diocese de Campos. Ao assumir o pontificado, Bento XVI vai procurar uma aproximação com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X para tentar contornar este problema e, de alguma forma, trazer a tradição representada pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que é uma coisa imensa, de volta para essa nova igreja, para esse novo conceito de igreja, que eles chamam de povo de Deus, daí porque o nome do livro se chama O Novo Povo de Deus. Trazer a fraternidade e assim você resolveria a questão de Dom Marcel Lefebvre. Para isso, ele vai promulgar o documento Summorum Pontificum, motu próprio, no qual ele vai liberar a missa de sempre, porém usando um artifício, um ardil, chamando-a de rito extraordinário e dando à missa de Paulo VI o caráter de rito ordinário. Ou seja, todos aqueles que aceitaram de bom grado este documento reconheceram que a missa de sempre, que havia sido perseguida por Paulo VI e por João Paulo II, poderia agora ser rezada sem a permissão do bispo local, porém como rito extraordinário. Ou seja, haveria que ter uma aceitação implícita de que o rito verdadeiro, ordinário, da igreja é a missa de Paulo VI. Todos os que aceitaram isso, aceitaram essas condições. E além disso, ele também retirou as excomunhões, dos 4 bispos sagrados por Dom Marcel Lefebvre, mas não retirou as excomunhões de Dom Marcel Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maia. Engana-se quem pensou que essas excomunhões foram retiradas. Não foram. Foram retiradas as excomunhões dos 4 bispos. No entanto, nem isto foi correto, porque se aceita que essas excomunhões foram retiradas, se aceita que elas foram lícitas em algum momento. E elas não foram lícitas devido ao estado de necessidade que havia.